Estou iniciando o segundo vídeo da aula da bolsa de crochê Alice. Essa bolsa em fio de malha com bolso externo, pingente de tassel, zíper de couro, bolso externo. Na primeira aula eu ensinei a fazer a base da bolsa e a colocar o zíper de couro. Nesta aula eu vou ensinar a fazer os pingentes de tassel e o bolso externo. E na terceira aula eu vou ensinar a fazer o forro de tecido costurado à mão. Esta é uma aula bastante detalhada, te ensinando a agregar valor à sua peça, por isso está dividida em 3 módulos. Esta é a aula para canhotos. Se você tem interesse na versão para destros, eu vou deixar o link logo abaixo na descrição do vídeo. Eu sou Andréa Almeida, designer de crochê. Obrigado por estar aqui comigo. E vamos começar a aprender a fazer esse bolso externo. Para esse bolso externo eu preciso de um cordão com 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Feitas essas 5 correntinhas, eu vou trabalhar 5 pontos baixos aqui, usando a laçadinha lá de trás. Então, venho no primeiro ponto aqui, ó. Não usa as laçadinhas da frente, usa a laçadinha aqui de trás, ó. Porque é pra ficar bem firme, tá? Um ponto baixo, no outro, olha, 2, 3, 4 e 5, olha, o último pontinho aqui. Fiz, portanto, uma basezinha aqui de 5 pontos baixos. Viro a peça, subo aqui a altura de um ponto alto. Subi um, aí eu venho no ponto seguinte, mais um, no ponto seguinte, mais um ponto, e no ponto seguinte, mais um ponto. Portanto, eu fiz 4 pontos altos, um em cada base. Aqui, na curva, para que faça toda essa volta, serão necessários 7 pontos altos, na mesma base. 1, 2, 3, 4, 5. Veja que ele já vai fazendo a curvinha, né? 6 e 7. Então, o último ponto aqui, ao invés de receber um ponto alto, recebeu 7. E aí, eu tenho que fazer agora mais 4 pontos altos nessas 4 bases que faltam aqui, ó. Um ponto em cada base. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e 4. Então, eu já dei uma voltinha aqui na bolsinha, nesse bolso que vai ficar pro lado externo da bolsa. Agora, vou virar e continuo a sequência. Um ponto sobre cada ponto de base aqui nos primeiros 4 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, ok? Um ponto sobre cada ponto de base 4 vezes. Aqui, onde tem esses 7 pontos, vou fazer 2 pontos em cada ponto de base. Então, aqui serão 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pronto. Ao todo aqui nessa volta foram 14 pontos. Faltam os 4 pontos aqui de base. Aqui eu faço um ponto em cada em cada base e totalizando aqui mais 4 pontos, portanto, no final da carreira. Então, essa carreira ficou com 4 pontos no início, 14 na curva e mais 4
no final, portanto 22 pontos. Aí vamos para a terceira carreira. Um ponto em cada ponto de base aqui nos primeiros 4. E aí chega naqueles pontos com aumento, aqueles 14. Aqui a gente faz um ponto com aumento, um ponto sozinho. Um ponto com aumento, um ponto sozinho. Um ponto com aumento, um ponto sozinho, até que fiquem faltando só os últimos 4 pontos da carreira. Vai fazendo essa sequência até ficar só 4 pontos na carreira aqui. E aqui só tá faltando agora esses 4 pontos, ó, 1, 2, 3, 4 pontos finais. Esses 4 pontos não tem aumento. A carreira aqui que eu vinha fazendo um com aumento e um sem, na sequência ela terminou com um ponto sozinho. Agora, os últimos 4 pontos também são os pontos sem aumento. Finalizando assim a carreira número 3. Começa agora a carreira de número 4, virando a peça. Os primeiros 4 pontos não tem aumento. 1, 2, 3, 4. Os pontos seguintes são um aumento. Eu já começo com um aumento. E depois, na sequência, 2 pontos sem aumento. Um ponto sozinho, mais um ponto sozinho e um ponto com aumento. Um ponto sozinho, sem aumento. Mais um ponto sem aumento, um ponto com aumento. Até que chegue no final da carreira, aqueles últimos 4 pontos que são feitos sem aumento. E aqui, para finalizar a carreira, faltam aqueles 4 pontos que fazem sem aumento. Aqui eu tive um aumento, aí faz 2 pontos sozinhos. E os últimos 4 agora também são pontos que se fazem sozinhos. Não tem aumento. Concluídas as 4 carreiras, agora eu vou fazer pontos baixos ao redor do bolso. Faço uma correntinha de subida e já começo a fazer um ponto baixo aqui, ó, pegando em cada voltinha desses pontos aqui em cima. Finalizando aqui, eu faço no mesma base aqui mais um ponto, que é para dar o cantinho da curva. E mais um. Ficaram, portanto, aqui 3 pontos baixos na mesma base. E agora é só vir fazendo um ponto baixo em cada ponto de base aqui, ó. Sem apertar o ponto, porque como a gente tá fazendo uma carreira a mais na peça e vai fazer essa carreira sem aumento, então, para que não fique repuxando, é bom fazer esses pontos assim, sem apertar, tá? Sem apertar. Não há necessidade de fazer aumento, mas vamos imaginar que um ponto apertado vai fazer uma redução aqui, e não é essa a ideia. Não é para ficar emborcando. Então, faça os pontos assim, ó, com tranquilidade, de uma maneira mais soltinha. E no finalzinho, faço um ponto aqui. E onde tá aqui, ó, aquele primeiro ponto, eu faço mais 2 aqui, que é para fazer a curva, né? Fiz um, mais um, ó. Formando 3, porque aqui desse lado tem 3 pontos na mesma base. Aqui, eu vou completar 3 fazendo esses 2 agora, porque um já tinha sido feito no início da carreira. Pronto. Finalizei toda a borda.
E agora eu já vou costurar diretamente na bolsa. Corta o fio. Puxa a laçada e arremata. Agora eu vou fixar esse bolso externo aqui na bolsa. Primeiro eu vou direcionar. Então, aqui é o centro. Esse círculo aqui, ó, é onde tudo começou na bolsa, né? Aqui é o centro exato, assim como aqui é o centro do bolso. Então, eu venho aqui, ó, na mesma direção. Coloco aqui. Aí, você pode pôr um pouco mais baixo, um pouco mais alto, conforme o gosto. Eu vou colocar aqui um pouco acima, aqui, ó. Pôr bem distribuído aqui, ó. Vai ficar sobrando espaço embaixo, vai sobrar espaço em cima. Então, quem quiser um bolso maior, por exemplo, tem mais espaço, dá pra fazer maior. Só não dá pra fazer muito mais largo. Então, faz assim, faz uma correntinha inicial maior. Foi feito 5 correntinhas aqui. Quem quiser o bolso maior, faz 6, faz 7. Tomando só o cuidado para que o bolso não fique maior do que o espaço aqui disponível para ele. Aqui é suficiente para colocar um celular, se ele não for muito grande. Olha, vou colocar um celular aqui, ó. Tá vendo? Imagina o celular aqui, ó. O bolso cobre. Se ele não for muito grande, então aqui é para colocar o celular, chaves, alguma coisa assim, mas não dá para ser um bolso muito grande. Vou começar a marcar aqui a direção exata de onde ele vai ficar. Então, eu coloco marcadores. Vou pegar o fio do novelo e colocar dentro da bolsa, ó. Tô indo com a mão, levando o fio para dentro da bolsa. E vou ficar com uma mão lá dentro, direcionando o fio. Aqui por fora, eu vou inserir a agulha e atravessar o bolso e a bolsa. E lá dentro, ó, lá dentro, eu vou laçar o fio. Olha o fio aqui, ó. Estou laçando o fio, trazendo aqui pra cima, ó. Trouxe o fio aqui pra cima. Então, agora só toma cuidado, porque, ó, a ponta menor fica aqui e a gente vai trabalhar com a ponta maior, direcionando com a mão lá dentro. Então, ajusta a laçada, laça a agulha lá dentro da bolsa, traz o fio. E vamos fazer isso, um ponto baixíssimo em cada ponto aqui, não pula nenhum, que é para ficar bem harmonioso, a gente não pula nenhum. Insere, ó, no ponto seguinte, laça lá dentro da bolsa, traz o fio. Insere no ponto seguinte, laça o fio lá dentro da bolsa, laça ele na agulha, traz para cima. E aí, vai fazendo harmoniosamente os pontos bem delicadinhos, sem apertar, para não repuxar. E bem bonitinho, de um tamanho só, porque, olha, tudo isso fica aparente aqui na bolsa, né? Esse acabamento, ó, ele fica aparente, tem que ficar bem bonitinho. Já vou tirar o primeiro marcador, já estou fazendo a curva, ó. Os pontos são bem fáceis de fazer. No instante, rapidamente a gente coloca. O bolso está totalmente fixado. Agora é só cortar o fio, jogar a ponta lá para dentro e arrematar. E depois de levar o fio lá para dentro, para que
esse bolso fique bem firme, eu vou dar uma reforçada, puxando novamente o fio aqui pra frente, pra travar realmente aqui, não soltar esse bolso, ó. Puxei o fio novamente e vou prender aqui, ó, um cantinho aqui, vou passar o fio aqui, ó, por uma laçadinha e levar novamente. Então, assim, eu vou realmente fixando esse bolso bem firme para que ele não solte, ó, para que ele fique, ele tá folgadinho, tá de um jeito bacana, só que tem que tá firme os dois lados. Então a gente pega o fio aqui e firma bem para ter certeza de que não vai ficar soltando, sabe? Ele não vai descosturar, ele tá bem costurado. Mas para não ficar esgarçando a pontinha. Agora eu vou colocar o zíper. Antes de colocar o zíper, vou abrir e fechar algumas vezes para ver se não tá emperrando, se ele tá tudo certinho. E aí já encosto na bolsa e vou posicionando no lugar onde ele deve ficar. Vamos imaginar, ó, o zíper fechado, fique mais ou menos assim, aqui. Não muito rente a beirada, né? Tem que ficar um pouco para baixo. Aqui acho que tá suficiente. Vou prender com um alfinete. Aqui também prende com um alfinete. E as sobras a gente põe lá pra dentro. Olha como que ele tá. Imagina que ele vai ficar assim, ó, vai costurar o outro lado, depois ele fica dobradinho, tá um pouco abaixo, ó. Não fica rente aqui, ele fica aqui, ó, um dedinho, mais ou menos uma carreira de um ponto de crochê, ó, pra baixo. Vou costurar com esse fio vermelho. É bom usar para essa costura um fio de cor mais parecida com a bolsa. Independente do zíper que você vai usar, procura costurar com a cor parecida com a bolsa. Primeiro eu vou prender esse fio na bolsa. Pega um pontinho qualquer lá de dentro da bolsa, aqui, ó, de dentro desse bolsinho que a gente vai costurar. Uma laçada qualquer aqui. Ó. Passa a agulha aqui por uma laçada. E amarro. Puxo aqui as pontas. Amarro. Vou dar 2 nós. Vou dar 3 nós. Pronto, tá bem amarrada. E aí eu começo a costurar aqui o zíper. Então, primeiro eu passo pelo zíper aqui, ó. Primeiro eu passo aqui, ó, na pontinha dele aqui. Tá? Primeiro, então veja que eu amarrei na bolsa e agora eu já passei pelo zíper. Com o zíper já no lugar, a gente vai mais ou menos aqui, ó, uns meio centímetro pra frente, pouquinha coisa. Vai passar no zíper e já passar pela bolsa. Sim, vai passar aqui fora, aqui, ó, na bolsa. Tá vendo? Ela veio parar aqui fora. É isso mesmo que tem que fazer. Vou tirar o alfinete, vou pôr um pouquinho pra frente, porque ele está atrapalhando a visualização. O ponto tá aqui. Eu tenho que passar por alguma laçada. Tá vendo? Eu não posso simplesmente voltar ele ali sem prender em alguma laçada. Eu vou passar por esse... Aqui tem um vão aqui, ó. Vou passar por esse vão. E jogar lá pra dentro. E puxar bem. Quando a gente puxa bem, ó, o fio tá aqui. Quando a gente puxa bem, ele some ali na laçada, ó. Já sumiu. Ele desaparece lá na laçada. Aqui pro lado de dentro, ele não veio pro zíper, então eu trago ele pro zíper aqui, ele tem que passar pelo zíper. Ando mais um pouquinho aí nesse zíper, ó. Mais ou menos aqui, menos de meio centímetro, passo pelo zíper, ó. Passo pelo zíper e passo pela bolsa, aqui embaixo. Não sei se tá dando pra ver o suficiente, mas eu acho que dá pra entender o que eu tô fazendo.
Eu estou costurando esse zíper aqui na bolsa. Toda vez que vem aqui pra fora, ela tem que passar por algum vão daqui. Tem que passar por algum ponto, ó. Por exemplo, tem essa laçada aqui, ó. Vou passar por ela. Passou por cima dela, ó. Volta lá pra dentro. Ó, quando eu puxo, ela some ali, ó, na trama. Ela some na trama. E veio aqui pra dentro. Só que veio pra dentro e não passou pelo zíper. Vou passar agora. Porque tem que passar. Então, essa agulha tem que ficar dando essa costura, passando pelo zíper e pela bolsa. Ó, mais um pouquinho pra frente. Passa pelo zíper. E vem aqui pela bolsa. Tem que passar pelo zíper e pela bolsa, senão não tá costurando nada em nada. Ó, tá aqui. Passa por uma laçada, voltando lá pra dentro, puxa bem, pra ele sumir entre as laçadas e passa pelo zíper, porque não passou, né? Vai passar agora. Tá? Vou fazendo aqui, mas acho que deu pra entender como é que tem que fazer. Olha, praticamente um lado já tá costurado aqui. Fluindo direitinho o zíper e bem firminho aqui. Essas pontinhas a gente não costura, a gente só joga pra dentro, tá? E aí, eu vou fazer assim, vou dar o último pontinho aqui no zíper. O último aqui, ó. Jogar aqui pra fora aqui, do bolso. Voltar o fio lá pra dentro. E vou começar a costurar agora o outro lado. E aí, a gente faz assim, primeiro eu vou marcar onde ele tem que ficar. Marcou aqui mais ou menos onde ele deve ficar, ó. Abre. E fixa ele aqui, ó, com o alfinete. Fixa assim, ó. Fixando assim, a gente tem como verificar se deu certo e, se for necessário, corrige, né? Ó, com o alfinete ali já marcando o lugar, a gente fecha o zíper, eu fecho, ó, e verifico que ele está assim, ó, correto. Então, eu posso abrir e começar a costura. Agora, a gente tá costurando ele pro lado de dentro da bolsa aqui, ó. Vai dentro da bolsa essa costura e volta aqui pra fora no zíper. Então, passa por alguma laçada, traz ela aqui pra cima e aqui com calma você coloca no zíper. Tô usando uma agulha, uma linha bem grossa, tá? É bom usar uma linha bem firme, ó. Passa aqui um pouquinho pra frente no zíper, joga lá pra dentro da bolsa
Volta o fio, volta a agulha e passa pelo zíper. É um trabalhinho de paciência, vai ter que ir fazendo toda essa costura aqui. Eu vou finalizar a minha e já te mostro o resultado. Terminei a costura, já estou tirando o alfinete. Vou ver se deu certo. Ó, certinho. Ficou certinho. A linha tá lá dentro, eu nem tinha terminado ainda de amarrar, eu nem cortei o fio, não arrematei, porque eu queria saber se deu certo. E deu. Esse daqui, ele vai ter que ficar aqui pra dentro. Então, a gente vai ter que enfiar essas pontinhas aqui pra dentro. Então, fica assim, ó. O zíper vem até ali e volta. Vai até ali e volta. Essas pontinhas ficam lá pra dentro. Ficou um pouco solta aqui as pontinhas, então eu vou fixá-las agora melhor na bolsa. Essas pontinhas aqui, ó. O zíper está bem colocado, mas essas pontinhas precisam ficar aqui escondidas e firmes aqui dentro. Então, faça o melhor possível para que fique um bom acabamento. É muito importante que o zíper fique assim, bem encaixadinho. Então, as pontinhas têm que ser costuradas lá por dentro. Ele fica assim, ó, bem encaixado. De frente, a gente não consegue ver. E por cima, a visão que se tem é essa, de um zíper bem encaixado. E eu acrescentei um chaveirinho de coração. Usei um mosquetão de coraçãozinho, fiz um chaveiro de coração com algumas pedrinhas. Um passante aqui de metal todo douradinho. Eu não vou ensinar o coraçãozinho, o chaveiro, porque tem vários vídeos já de chaveirinho. Então, eu vou deixar o link, pelo menos uns 3 links com modelinhos de chaveirinho, com tassel, sem tassel. Quem quiser fazer, é só acompanhar o vídeo. Para que essa aula aqui não fique muito longa, eu vou deixar o link. A única coisa que nos coraçõezinhos dos links que eu vou deixar, não tem esse fio dourado, mas aqui é só acrescentar, depois de pronto, fazer o fiozinho e fazer o acabamento. Se houver muito interesse, se vocês pedirem, várias pessoas demonstrarem que tem interesse no chaveirinho, eu faço uma aula, tá? Já coloquei também a alça. A alça, ela é só encaixada aqui, ó. O mosquetão prende aqui nos pontos. Então, é só encaixar de um lado e de outro. Então, dessa forma aqui, praticamente, a gente é como se já tivesse uma bolsa pronta, né? Ela já tem o bolso externo, já tem o chaveirinho, já tem a alça. Mas ainda faltam alguns detalhes. Ainda falta o pingente. São 2 tasséis e um cordão, que eu já vou ensinar em seguida, e o forro. Agora é hora de fazer um tassel igual a esse. Então, eu cortei 15 tiras de aproximadamente 47 a 48 centímetros. Tem um pouco menos de meio metro cada uma. Cortei uma outra tira menorzinha, ó, e uma maior. Essa é bem maior, praticamente o dobro dessas outras tiras. Então, para eu fazer o tassel, primeiro eu vou juntar todos esses fios aqui e amarrar na metade. Eu, com esse fio menor aqui, ó, eu vou amarrar na metade. Então, eu faço um nozinho, verifico se tá realmente na metade, se não tem que pôr um pouquinho mais para um lado, mais para o outro. E tassel é assim mesmo, a gente corta, ajeita, quando dobra, as pontas ficam assim. Parece que vai dar tudo errado, mas não dá não. Ó, tá na metade. Amarro bem forte aqui.
E aí essas duas pontinhas aqui, ó, elas têm que passar pro outro lado. O nó fica para baixo do tassel. Então, ó, dei o nó, pega as pontinhas menores, põe lá para baixo e dobra o tassel assim. Portanto, o nó fica lá dentro. E aí a gente vem ajeitando. Pronto, o nó ficou lá pra dentro. Já ajeitei aqui os fios. Estando os fios todos ajeitadinhos, eu vou pegar aquele fio maior. Olha o fio maior aqui, ó. Coloca uma ponta dele aqui pra cima e faz assim, ó, uma argola, ó. Ó uma argola aqui, ó. Fiz uma argola, viu? Deixa essa argola aqui paralela ao tassel. Tassel bem ajeitado, tá? Quanto mais ajeita, mais bonito ele fica. Deixa a argola aqui, ó, do lado. Pontinha aqui pra cima, a outra ponta aqui. Agora eu vou pegar esse fio que sobrou. Por isso esse fio é tão maior do que os outros, porque agora eu vou dar algumas voltas aqui com ele. E aí a gente só olha o seguinte, o fio de malha tem o ladinho aqui, ó, do avesso e tem o ladinho direito, que é fechadinho. Então eu vou dar as voltinhas de forma que esse lado direito é que fique pra cima. Ó, você vai entender melhor. Vou fazendo assim, ó. Dei uma voltinha, dou outra. E vai girando assim, ó, vai girando o tassel e vai fazendo as voltinhas assim, ó. Não é remontada, é uma paralela com a outra, ó. Dando voltinhas com o fio aqui, ó, paralelo. Percebe que vai fazendo, ó, até dar mais ou menos uns 2 dedos. Você pode dar algumas voltinhas, 5, 6, 7 voltas, quanto for necessário, para que fique exatamente isso, esse espacinho aqui, ó. De mais ou menos uns 2 dedos. Você viu como é que ficou? Aqui, ó. Voltinha uma ao lado da outra e não em cima. Bom, agora já dei voltinha suficiente. Eu vou completar essa volta até chegar aqui, ó, na argola. Agora, essa argola, ela faz o seguinte. A gente vai pegar esse fio que eu tava dando as voltinhas e vou passar ele dentro dessa argola. Pronto. Passei ele dentro dessa argola. Aquela pontinha lá do fio, a ponta é a argola, ó. Conforme eu puxo a ponta aqui, olha a argola vindo pra cima. Então, eu vou puxando esse fio até que essa argola entre aqui, embaixo dessas voltinhas. Ó, entrou? Ó, entrou. O fio ficou lá, agora eu vou ajeitando aqui, ó. Esse nozinho tem que ficar ali dentro dessas voltinhas. O nozinho não é pra sair. Ele não sai, ele fica lá dentro. E aí, com essa ponta aqui que sobrou, essa ponta de cima, a ponta de baixo deixa lá. A ponta de cima eu posso aproveitar e dar uma engrossada no tassel, tá? Como ele já tá aqui todo presinho aqui, o fio lá dentro, eu faço assim, ó. Aperta um pouco mais. Apertou bem? Eu vou pegar esse fio maior aqui, porque você pode simplesmente cortar ele rente. Mas eu gosto de fazer assim, ó. Além de engrossar o tassel, eu evito cortar, eu acho que fica mais firminho, ó. Eu passo ele aqui, dentro dessa voltinha aqui do tassel, junto com os outros fios. Delicadamente eu passo ele aqui. Por isso eu corto essa ponta tão grande, porque aí eu aproveito ela também, ó. Ó, passei aqui. Agora eu vou passar aqui dentro, sem danificar, sem que isso aqui fique tudo bagunçado. Então é bom pôr a agulha bem lá pra dentro, ó. Não põe muito na beirinha, bem lá pra dentro do tassel. E traz delicadamente. Então dessa forma eu evito cortar o fio do tassel ali, ó. E aproveito ele, além de aproveitar ele aqui,
no tassel, ele engrossar mais, eu evito de cortar e correr o risco dele se soltar. Agora é hora de ajeitar bem esse tassel. Ajeitar bem. E veja que ficaram duas pontas maiores, que é a ponta do fio que eu usei para amarrar. Então, a primeira coisa que eu faço é cortar essas duas pontas maiores para que elas fiquem do tamanho das outras. E agora, tassel é assim mesmo. Depois que a gente faz, a gente tem que ir acertando, é igual franja. Você vai cortando e quanto mais corta, parece que mais torto fica. Mas a gente vai acertando e ele, uma hora ele dá certinho, ó. Se for o caso, faz assim, ó. Põe ele assim, penduradinho, e vai tirando. Tira e vai dando uma olhada se ele ficou certinho. Tem que ter uma tesoura boa, tá? Pra dar certinho, pra ficar bom. Uma tesourinha que não fique mastigando, que corte mesmo. E tá bom. Já tá suficiente. O tassel tá pronto. Então, agora eu já tenho dois tasséis prontos. Vou fazer um cordão que vai unir um tassel ao outro. Eu peguei 2 metros de fio do novelo, medi, estão aqui, ó, 2 metros. Eu não cortei, eu só marquei, tá aqui, ó. Aqui é a marcação. Esse fio aqui vem lá do novelo, é o fio maior. Esse aqui é o fio menor, tem 2 metros, deixa ele lá na frente. E esse aqui é o que tá vindo do novelo, esse não tá cortado. Aí eu vou fazer assim, vou inserir a agulha aqui, ó, no tassel, aqui nessa partezinha onde a gente amarrou, tem aquela amarraçãozinha, eu vou inserir a agulha aqui. E aqui, ó, vou trazer esse fio aqui, ó, pra baixo. Pronto. Deixei ele bem justinho. A partir de agora, eu vou trabalhar da seguinte forma. Vou pôr o novelo pra cá. Esse é o fio do novelo. Esse é o fio que tá curto aqui, ó. Deixar ele aqui pra saber que tem a ponta aqui na frente. E eu vou trabalhar assim. Esse fio menor, eu uso ele pra laçar a agulha e segurar. O outro fio, que é o que vem do novelo, eu laço aqui, ó, e fecho as duas laçadas. De novo, fio pequeno, que é esse aqui, ó, viu que ele tá aqui, ó, fio pequeno, dá uma laçada na agulha, segura aqui pra frente. Fio maior, fecha as laçadas. Fio menor, laça a agulha, fio maior, fecha as laçadas. E assim eu vou fazendo. Então, eu tenho 2 metros de fio e eu vou fazendo esse cordão. Esse fio que tem 2 metros, eu laço, eu dou uma voltinha na agulha, com o outro fio, eu fecho as laçadas. Isso faz um cordão firme, grosso, bem encorpado, olha. Olha, tá acabando já o fio, 2 metros de fio já tá acabando. Pronto, esse pedacinho eu deixo, uma pontinha. E aqui eu fiz um cordão que ficou com mais ou menos, deixa eu medir aqui. O cordão deu quase 40 centímetros, já tá o suficiente. Vou cortar o fio que veio do novelo. Puxar o fio aqui para que o cordão não se desmanche, ó. Um lado aqui, um tassel já está preso no cordão, né? O outro eu vou prender agora. Mas antes de prender, eu vou passar essas pedrinhas, tá? Eu tinha várias aqui,
Ó, eu tinha pedrinhas também de outras cores. E eu cheguei à conclusão, eu achei que eu fosse usar essa daqui. Mas eu cheguei à conclusão de que essa daqui vai destacar melhor lá na bolsa do que essas outras. Então, essas ficam para a próxima peça. Essas ficam para um próximo trabalho. Vou inserir a agulha aqui, ó, nessa pedrinha. Vou passar essa ponta do cordão nela. E vou passar ela pelo cordão. E a outra também. Aí aqui, esse lado aqui onde o cordão já tá preso, eu vou pegar essas pontas que são do tassel. Vou passar aqui pelo cordão, fazendo assim. Uma pra cá e outra pra lá, se desencontrando aqui, ó. Passei uma para um lado, a outra eu passo pro outro lado. Que eu preciso que esse tassel fique bem firme no cordão, que ele não se solte, tá? Passei para um lado e para o outro, dou um nó. De novo, vou fazer de novo esse mesmo procedimento. Vou no próximo, uma próxima laçadinha do cordão, passo um fio para um lado, ó, e passo o outro no outro sentido inverso, voltando. E amarro novamente. Ó, vou dar 2 nós, tá? Que é pra ficar bem firme. E vou repetir novamente. Vou fazer isso 3 vezes. Dois nós. Ó, o nozinho ficou lá pra cima. Aí eu vou pegar a pedra e passar aqui escondendo tudo isso. Olha como a pedra vem escondendo. E aí eu posso cortar essas pontinhas que sobraram. Posso cortar ela aqui, ó, para que ela fique só umas pontinhas dela que fica embaixo dessa pedrinha, que não é pedra, né, é uma resina, uma peça maravilhosa. Olha como que fica. Olha o detalhe desse tassel, olha que coisa linda que fica. Agora, eu tenho que fazer a mesma coisa aqui, no outro tassel. Por isso que eu já coloquei a pedrinha antes, porque se eu não coloco as duas, depois que eu amarrar aqui, não tem mais como eu colocar, né? Ó, dou um nozinho aqui primeiro no cordão, porque o cordão finalizou, né? Eu preciso escondê-lo aqui. Vou inserir a agulha aqui, ó, nesse fiozinho que fica em cima do tassel, e vou passar o cordão, a ponta do cordão, tá? Ó, tá vendo? A ponta do cordão já passei de um lado, aqui eu amarro. Aqui vai ter mais fios para esconder, né? Paciência, vai ser mais chatinho, mas a gente tem que fazer esse procedimento. Eu preciso que tudo isso fique escondido embaixo dessa pedra. E aí eu venho trazendo o fio do tassel e o fio do cordão e passo por aqui, ó. Então aqui são 2. E a mesma coisa lá do outro lado, ó. O fio do cordão e o fio do tassel precisam passar por aqui. Por isso que eu disse que aqui fica mais grossinho o negócio. Mas a gente consegue depois, com jeitinho, esconder tudo isso embaixo da pedra, tá? Aí eu vou até dar nozinho assim, ó. Pega de um lado e do outro. Pega de um lado e do outro. Então, em vez de um nó, são 2, né? Tá? Venho mais um aqui pra cima, mais um ponto pra cima. Passo 2 fios aqui de um lado. Passo 2 fios do outro. Tá fazendo barulhinho porque a pedra tá batendo na mesa, tá? Do outro. Algum não foi pro lugar, hein? Ou foi? Ah, foi. E nó.
Aí, para não dar nó assim, é o que eu falei, pega de um lado e do outro assim, ó, para tentar que esses nós não fiquem tão volumosos. Vem aqui e vem aqui. E pode apertar bem, porque o fio de malha ele tem elasticidade, melhor apertar bastante para não correr risco. Tá? Vamos ver, vou colocar a pedra aqui e ver se dá para esconder mais um. Acho que não, hein? Que fica meio grosso. Ó, não vou dar mais nó não, vou deixar assim mesmo, desse jeito. Se você tiver receio, coloque uma colinha, tá? Coloca cola pano. Ó, acho que um lado aqui eu cortei bem na pontinha, mas era o ideal é deixar um pouquinho maior, mas espero que não escape. Bom, agora eu puxo a pedrinha aqui. Com a tesoura aqui eu tento enfiar essas pontinhas lá pra dentro pra esconder. Pronto. Eu já tenho 2 tasséis e um cordão. Agora é só colocar o tassel aqui ao redor da alça. Vem com ele assim dobrado, um ligeiramente mais alto que o outro, ó, assim. Coloca aqui. Passa o tassel aqui por dentro do cordão e faz assim um nozinho. E deixa o tassel pendurado dessa forma. E assim eu encerro o segundo vídeo desta aula da bolsa Alice. No primeiro vídeo eu ensinei a fazer a base da bolsa e a colocação do zíper de couro. Na segunda aula, o bolso externo com zíper e o pingente de tasséis. Agora só falta uma aula, a colocação de forro com 3 bolsos internos, botão imantado e totalmente costurado à mão. Isso vai agregar muito valor à tua peça. Então eu te aguardo na próxima aula. Até daqui a pouco.